Salve galera, boa noite. Eu sou o Vicente, produtor e apresentador do Pode Ser Só Podcast. E a gente está aqui hoje, finalizando mais um episódio. Esse episódio que vocês vão assistir é um episódio que eu bato um papo com meu irmão Sérgio Gurgel, né? E eu queria estar aqui hoje dedicando esse episódio que vocês vão assistir à memória da sua esposa, a Gogóia, Patrícia Justo, que era muito conhecida como Gogóia, né? E também a dedicar seus filhos também, né, que é o Estevão e a Teodora. Então vocês ficam agora com esse episódio, esse bate-papo bacana que eu fiz com meu irmão Sérgio Gurgel. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Pode Ser Sal Podcast, trazendo mais uma entrevista bacana para vocês, batendo um papo legal, intuitivo e muito diverso, né? Hoje temos um convidado especial aqui com a gente, como todos os outros que passam por aqui, são todos convidados especiais. E esse é de grande alegria de eu estar recebendo hoje aqui, para bater esse papo comigo no Pode Ser Sal Podcast, Sérgio Gurgel. Boa tarde, Sérgio, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, eu agradeço o seu convite, especial também para mim, né? Além de ser meu irmão de santo, né? Essa conexão já existe, essa irmandade já existe. E fico feliz de falar um pouco da minha trajetória, como seja inspiração, ou que seja um aprendizado a mais para todos que vão, né, nos ouvir aqui, o nosso papo. Show de bola, Sérgio. Sérgio, eu fiz uma apresentação bem breve assim, e eu te inicio esse bate-papo da gente assim com uma pergunta, né? Quem é Sérgio Gurgel? Né? Da onde veio o Sérgio? Ele é daqui de Fortaleza, do interior? Eu sou de Acopiara, né? É uma cidade no centro-sul do Ceará, e eu acho que a gente acaba sendo esse amontoado de vivências que a gente tem, né? O lugar de onde você vem é importante, porque ele traça a forma como você vê o mundo, a forma como você vai caminhando, formando a sua personalidade, o seu jeito, né? E não só o lugar, né? Mas as pessoas também que lhe rodeiam, né? Os familiares, Sim. amigos. O fato, por exemplo, de você ser uma pessoa interiorana difere, né, de você nascer numa capital, onde existem certos acessos, uma facilidade a certos serviços, a cultura, digamos, global, né? No interior, às vezes se restringe muito a um círculo menor, não de menor importância, mas só de ser mais conciso, né? Perdido ali dentro daquele próprio universo dele mesmo, do interior. Eu acredito que eu seja essa mistura, né? Eu parti do interior para cá, para Fortaleza, né, aos 18 anos. Então, eu já tinha muita coisa formada em mim, muitas experiências, muitas vivências dentro do sertão, né, do sertão ali, centro-sul, que já eram muito fortes, muito arraigadas. Então, quando eu chego na capital, existe um choque muito grande, não por uma questão de ser, é muito moderno, né, mas uma questão de dinâmica do dia a dia mesmo, do tempo parece que passa diferente, né? Mas eu nasci nessa cidade, né? Fui criado por essas pessoas que me formaram, e todas tiveram uma participação na construção do que eu sou hoje. Também coisas ruins que eu passei lá, né? Também momentos bem tensos na infância, com relação a preconceito, com relação a gênero, né? Tudo isso eu passei um pouco no sertão, que me faz ser extremamente apaixonado pelo sertão, mas também eu tenho as minhas reservas, mas o que seria de mim sem o sertão, né? Eu não sei dizer. Eu sei que eu sou esse amontoado de vivências, né? Essa pessoa que sai do interior
e que chega na capital e quer fazer arte, quer trabalhar com arte, e também uma pessoa muito espiritualizada, desde a infância, né, passando pela adolescência, até chegar hoje, meus 42 anos, né, dentro da espiritualidade. Então, eu sou atravessado por isso, pelo local onde eu nasci, pelas mulheres que me arrodearam, porque não foi uma escolha minha, era uma família de maioria feminina, né? E pela religiosidade, né? E também por uma outra coisa que eu acho que é a morte. A morte é uma coisa que me rondeia desde a infância até a adolescência, até a fase jovem, assim, com 20 e poucos anos, né? Eu perdi muitas pessoas, assim, uma atrás da outra, né? Então, essa sensação de que você da perda, né, do luto e do dia seguinte, isso tudo foi me dando uma noção também, até mesmo da forma como eu trabalho com arte. Foi te moldando. Foi me moldando. Sérgio, como foi essa infância em Acopiara, assim? Tu já se via como uma pessoa diferente? Como era ser esse ser diferente? Eu acho que um ambiente, extremamente machista, né? O cabra ali do sertão e tal, tem muita... Como foi tu crescer lá? Tu ficou lá até os 18 anos, não foi? Até os 18. Como foi essa tua vivência lá? Para mim, assim, quando a gente nasce, começa a ter consciência das coisas, a gente não percebe muito o ambiente. A gente simplesmente vive e quer experimentar o ambiente sem nenhum filtro, né? Só que quando a gente vai crescendo e criando e começando a fazer contato com o outro, né? E esse outro tem essas questões mesmo de culturais, né? Toda sociedade tem suas regras, não existe nenhuma sociedade que não tenha suas regras e os padrões, né? Mas também não existe nenhuma sociedade que não tenha as pessoas divergentes, que divergem desse padrão, né? Quando você se descobre divergente desse padrão, né, é um pouco assustador e é um pouco solitário também, né? Você fica naquela solidão sem saber como se adequar. Você diz, eu vou fingir, eu vou fazer um teatro aqui para poder conseguir isso. E às vezes você não é um bom ator, né? Você acaba não fazendo esse... Por isso que se chama o ator social, né? Você não consegue fazer esse papel que não é você. Você faz uma coisa porque quer fazer amizade, né? Um exemplo que eu tenho, uma vivência que eu tenho muito forte, assim, dentro até a minha carreira como artista visual, né? Da minha carreira como artista visual. Quando eu tinha uns 9 anos, 8 anos, eu tinha uma verdadeira paixão pelos caretas. Algumas culturas chamam de papangus, né? De caretas, até porque o meu tio Agenor, ele tinha um grupo de caretas lá na Copiara, do sítio fechado, né? Que é o sítio da família da minha mãe, de onde se originou a família da minha mãe. E eu tinha uma fascinação por aquelas pessoas que se fantasiavam e eram irreconhecíveis, né? Ali dentro, elas viviam um universo delas, aquele momento ali elas bebiam, dançavam nas calçadas, em troca de 1 quilo de farinha. Enfim, eu era mais parecido com aquilo do que com as pessoas que estavam andando na rua, né? Estavam os meninos jogando futebol, né? E eu não conseguia amizade, assim, eu queria ter uma amizade. Os meninos estavam jogando futebol na areia. Aí eu fiz uma fantasia de papangu. Eu peguei uma caixa de sapato, aí fiz os buracos, tem uns tapetes enrolados assim, amarrei, tem uns pregador de roupa. Aí fui lá pro meio dos meninos, né? E eu fazendo aquela zoada dos caretas, que eles faziam, ei, com chicote, né? Mas que nada, os meninos caíram em cima de mim, jogaram areia na minha cara, eu chorei, eles começaram a rasgar minha fantasia. Aí eu saí correndo na ladeira que tinha assim, até hoje tem essa ladeira muito grande na Copiara. E me escondi na casa da minha avó. Aí eu acredito que esse foi o primeiro momento que eu vi as coisas de outra maneira. Eu me escondi na casa da minha avó, e esse esconderijo eu comecei a ouvir coisas que a minha avó não falava na minha frente.
ela falava entre as amigas dela, né? Segredos, orações, né? Algumas coisas até mesmo de promessa, né? De sincretismo, essas coisas assim de espiritualidade, sexualidade também, que é um tabu, né? Na terceira idade ou na pessoa idosa. Então, aquilo ali mudou um pouco a forma como eu vi o mundo. Enquanto os meus amigos estavam jogando bola, os outros que tinham mais condições estavam jogando videogame, eu estava ouvindo histórias de um tempo passado, né? Pela minha avó, pelas amigas dela, pelas tias, as tias velhas, né? Da família. E elas me acolheram ali dentro. Ali dentro foi onde eu fui participando dessas manualidades do universo feminino, dessas coisas do bordado, da pintura. A minha tia era uma artesã, né? Ela fazia tanto coisas com flores, de papel, crepom, como fazia também costura, vestidos para as noivas da cidade, batizado. Minha avó também era uma grande artesã, ela que fazia as decorações das festividades assim, do interior, São João, a festa da padroeira, né? Ela decorava até o andor da padroeira da cidade, né? E é engraçado que antes disso acontecer, esse momento que foi uma experiência minha, né, com o mundo. Isso teu encontro na acolhida da tua avó? A minha avó foi no mesmo dia. Parece que na minha mente tem que foi no mesmo dia. Essa agressão, né? E depois esse acolhimento. Antes disso, a minha avó queria que eu fosse padre. Porque eu nasci com uma, não sei se é deficiência ou se é se chama-se eu não sei como é que se chama, mas se chama criptorquídea. É quando um dos testículos não desce no saco, né? Não sei se né, corta essa parte. Né? Na bolsa escrotal, né? Não, né? Ela não desce. Então, a minha avó, né, dentro da visão dela, ela jamais achou que eu fosse vingar como esse homem que ela imaginava, esse neto que seria um provedor, né, que eu ia reproduzir, né, que eu ia reproduzir. Então ela já tinha na cabeça isso, ela todo domingo ela me levava para a igreja de branco, domingo alfazema, veste todo de branco, vai para a igreja, né? E ela já tinha isso na cabeça dela, né, de que esses símbolos da masculinidade não estavam tão presentes, até mesmo no físico. Como ela era uma pessoa católica, ela achava, então foi porque Deus quer que ele sirva de uma outra forma, né? Então é uma coisa que as pessoas acham, isso é coisa de modernos e tudo, mas as pessoas antigamente tinham seus mecanismos de articular algumas coisas, por exemplo, uma coisa que é orgânica, cara. Pessoas que nascem com duas genitálias diferentes. Então, aquela pessoa ali, como é que você vai dizer, isso não é natural, mas acontece. Acontece no mundo animal, né? Eu acho que era uma tentativa inconsciente de tirar da sociedade assim, né, mano? Existe, eu acho que não vamos aqui para meio que maquiar aquilo ali, era uma maquiagem, né? A maquiagem serve para isso também. E aí, né, os tempos vai mudando e você vai, né, nessa descoberta, né? Eu acompanho um pouco do teu trabalho, né, e tu retrata muito as mulheres mais velhas. Então, nessa tua fuga, né, para a casa da tua avó, foi esse pontapé inicial de um contato que tu teve dessa escuta com as mulheres mais velhas e tal, e a partir daí tu se conectou com outras mulheres mais velhas ali da Acopiara, foi? Foi. Eu tinha uma vivência diferente também, assim, na casa, a casa da minha avó. Minha avó tinha, de certa forma, a minha avó paterna tinha mais condições financeiras e sociais também, né? Do que a minha avó materna. A experiência dentro da casa da minha avó materna já era outra coisa, né? Já eram das benzedeiras, né? Já era de amarrar a fita no braço, vermelha, já era de... tá com dor de cabeça, toma um chá, toma
um tipo de remédio mais ligado às práticas que vinham do sertão profundo, que isso nem é no interior, isso é num sítio no interior, né? Fechado é um sítio na Copiara que tem que a família da minha avó, da minha mãe vem de lá, né? O meu bisavô veio da Paraíba com a minha bisavó, né? Minha bisavó, filha de uma indígena dos Pega da Paraíba, e meu avô já meio holandêsão assim, mas aquele galego que o pessoal chama galego dos azul, né? Eles vieram para copiar e começaram a trabalhar na cidade, só que eles conseguiram uma grana, compraram um terreninho, montaram um engenho e botaram os filhos para ir plantar cana. Então ele criou toda a família da minha mãe, as irmãs e tudo, com cana, com engenho, com rapadura, com queijo, produção de queijo, tinha 2 vacas, né, um cavalinho assim para... Então, era um agricultor, né? Ao mesmo tempo que eu vivi esse universo das noivas, né, da minha tia luxuosa, digamos, né, assim, de pérolas, não sei o quê, frufrus, né? Tinha um outro lado que era pé no chão mesmo, vestido rasgado, né? Minha avó lavando aqui os pratos com um vestido rasgado aqui na altura do peito, o peito aparecendo, ela tomava banho no quintal, no muro, né, que chama, na frente de todo mundo, eu não tinha vergonha. Era assim, minha avó materna era assim, minha avó Natalice. E a minha outra avó era minha avó Ruth. E eu comecei a pintar essas mulheres porque eu enchi o saco também assim delas, né? Porque imagina aquela criança perturbando o dia inteiro ali, os seus afazeres, né? Aí essa minha tia, que tinha mais condições, ela me deu uma câmera fotográfica analógica. Era uma câmera bem simples assim, né? Que não era nada tinha nem lente, essas coisas, era só apertar e... Cybershotzinho, aquelas antigas. Isso. Era uma analógica, tava o filme dentro. Era de filme ainda, era né? De filme. Cybershot não. Era de filme, mas Cybershot aí a gente via só na televisão, né? E onde tinha lá a antena parabólica. Aí eu comecei a tirar foto delas, né? Tirar fotos delas e tudo. Aí quando eu revelei, né? Foi até um presente de aniversário que eu pedi para revelar. Já tinha uns 5 filmes, aí eu revelei. Aí não aparecia, acho que é desfoque mesmo e falta de conhecimento, né, na fotografia, não aparecia as rugas. Aí aquilo ali eu fiquei, nossa, né? E elas gostaram, assim, olha como eu tô nova, né? Não tá aparecendo nem as rugas, né? E eu, na verdade, eu estava buscando essas rugas, porque para mim as rugas são mapas do rosto, mapas do tempo, né? Tudo, se você chorou muito, se você sorriu muito, aquilo vai marcando. É que nem você arrastar o pé no chão, vai criando aquele calo no canto que você arrasta, né? Então, para mim, a velhice, ela é a representação da própria vida. Sim. Porque ela é o resultado dessa fricção do nosso corpo, da nossa existência com o mundo que a gente vive. Aquela pessoa que corta todo dia, ela vai ter um dedo meio torto, ela vai ter uma calosidade, uma ruga que vai se formando pela prática da vivência da pessoa. Então, essa coisa da velhice, ela vem nesse aspecto. E das mulheres, porque eu vivia rodeado dessas mulheres, né? Mulheres que me seduziam, de certa forma, cada uma com um olhar diferente, né? Tinha a minha avó, que tinha essa coisa do catolicismo, mas por debaixo dos panos ela fazia as mandingas, né? A minha avó Natalice, que era uma mulher semi-analfabeta, agricultora, né? Plantava mesmo quando ela foi morar na cidade, ela plantava no quintal. Ela sempre gostou de plantar mesmo, fazer o buraco e saía, né? Plantando. E a Dona Maria, rezadeira, né? Que ela já tinha um olhar bem romântico sobre as coisas, uma pessoa muito sensível, assim, ela chorava por tudo. Se ela gostasse de você, ela encontrasse você na rua, ela chorava de emoção, né? Tinha a Maria Miranda, que era outra rezadeira, que ela já era mais carnavalesca, ela participava dos eventos da cidade.
Isso, mulheres idosas já. Isso, todas idosas. Porque eram amigas da minha avó, amigas da minha... Aí se tornaram tuas amigas, assim, se tornaram consequentemente. minhas amigas. Elas, tinha delas que faziam roupa na casa da minha tia era costureira, né? Então elas faziam roupa lá na casa da minha tia, aí ficavam lá conversando, tomando café, e eu ali, ouvindo. Eu tenho umas fotografias de 1990, né? Eu tinha 8 anos, 9 anos. Isso, tu se aproximou delas a início da tua puberdade, ele aí já estava junto delas. Já, né? não, 8 anos. Já criança ainda. Criança. Já tava... Além de ir, né, a gente tinha uma febre, uma coisa, tomava o remédio, mas tinha que ir para a rezadeira, né? Porque o pessoal queria se blindar de toda forma. Se não for pela ciência, for pelo remédio, né? Era cultural, né? Você da época, né? Era o homem de anel, né? Tinha que ir para o homem de anel, tinha que ir para a rezadeira. E aí, o médico, Sérgio, né? Sim. Com 18 anos, tu resolveu vir para Fortaleza. Foi. E o que foi esse pontapé inicial para tu vir para Fortaleza? Foi assim, a minha avó, essa minha avó, que foi muito influente na minha vida, ela faleceu, né? Ela foi a primeira pessoa assim, que partiu desse espectro aí de pessoas da minha vida. E eu comecei a ficar sem paciência no interior, com as possibilidades de experimentação dessa minha juventude, né? Experimentações de amor mesmo, de mundo. Das vivências, Das assim, vivências no geral. da vida, ir para uma festa com amigos. Eu não tinha muitos amigos, né? Tinha clube de festa lá em Acopiara? Nessa tua época, assim? Tinha uma festa realizada por um tio meu, que é radialista, era o Toque Dance. Não era nem dance, que a gente chamava, era Toque Dance, né? Era onde tocava música dançante. Era no clube social, né, da Acopiara, um clube lá que ele alugava, ele contratava um som e ele ficava animando. Aí tinha um momento romântico, tinha um momento do forró, tinha um momento do dance, que chamava, né? Viajava pelos vários gêneros. Lá era onde se encontrava a juventude, o pessoal, né, e tudo. Geralmente eu ia só e voltava só. Eu ia dançar um pouquinho lá e voltava só para casa. Eu entrava de graça, que ele era o dono da festa, né? Ele disse, não, você chega lá, diz o seu nome lá da bilheteria. E antes de eu vir, Vicente, para Fortaleza, eu fiz algumas exposições na Acopiara. Tu começou a desenhar com quantos anos, Sérgio? Rabiscar assim, entender que tu tinha um dom para desenho? Foi eu querendo fazer as rugas das fotos. Das fotografias. Eu pegava as fotos e ficava querendo desenhar. E minha avó também me incentivava muito a desenhar santo, imagem de santo. Sim. Né? Ela desenha aí o Menino Jesus de Praga, desenha aí São Benedito, desenha aí não sei o quê. Aí eu ia desenhando e ela, como ela tinha essa obsessão de eu ser padre, que aos 12 anos acabou, né? Quando eu tive 12 anos que eu desenhei um anjo, que era um anjo para parecer mais a tchutcholina do que um anjo, né? Era as asas e os seios bem grandes, como fosse silicone mesmo, né? Aí ela viu que ali estava surgindo uma criatura que nem era anjo e nem era demônio, né? Era que ela não tinha conseguido essa tarefa, mas ela me respeitou, né? Ela me respeitou, me acolheu e a gente foi dialogando, né? Nesse universo. Mas eu fiz umas exposições lá em Acopiara, porque eu já desenhava, eu acho que desde essa época, 7, 8 anos, eu rabiscava, né? E como eu não tinha muita amizade, e vivia na casa da minha avó, ela fazia as coisas e vai desenhar. Aí me dava um papel, tinta, minha tia pintava também quadro, tinha uns quadros dela dos anos 60, ela pintava muita coisa oriental, assim, ela tinha uma obsessão por coisa japonesa, sei lá o que era. Eu ficava uma pessoa aqui no sertão, né, pintando coisa lá do Japão. Ela só tinha um quadro que era uma jangada. Ainda até hoje eu tenho esse quadro. Que era dela, tu tem? Ela que pintou. Era uma jangada, tinha 6 jangadeiros. Porque minha avó, a minha avó paterna e a minha tia, como elas tinham um negócio próprio delas, fazer roupa, enfeite, elas não dependiam muito do meu avô.
Porque meu avô não soltava muita verba para elas. Mas essa minha tia, com vestido de noiva, ela conheceu o Brasil inteiro. Então ela viajou muito. E uma vez ela me disse, quando ela me viu a primeira vez assim, de maquiagem, tudo, ela disse, em 1960, eu tinha um cabelo azul, lá na Copiara. Mas como, tia? Como é que a senhora pintou o cabelo de azul? Ela disse, eu descolori e coloquei azul de metileno, que é um remédio para garganta. Sim. Botou azul de metileno no cabelo e ficou com o cabelo azul. Então, tinha também essas mulheres bem transgressoras mesmo na cidade, né? Minha tia era amada por todo mundo. Tinha gente que não suportava ela, porque ela era muito... Ela fazia vestido de noiva, mas nunca se casou. Mas era uma pessoa que incentivou meu trabalho. Ela, por ter mais condições e vir para Fortaleza, ela foi quem me deu a primeira vez uma tinta, óleo, né? Uma telazinha pequena assim. Aí ela foi comigo pintando, explicando como era. Porque eu até então só desenhava de caneta mesmo, de lápis, né? E quando eu tinha um certo acervo, antes dos 18 anos, 17, 16 anos, tinha um festival de teatro em Acopiara, né? Chamado FETAC, Festival de Teatro de Acopiara. E a minha tia, né, por ser essa pessoa que decora, não sei o que, ele disse, deixa eu fazer uma exposição aqui do desenho do Sérgio, que é bem legal. Aí o cara, deixa eu ver, isso aqui, pode traga. Aí ele bota aqui no hall de entrada, né? Aí eu levei. No segundo ano, com 18 anos, eu já levei os desenhos e levei uma caixa de som tocando uma música da minha rezadeira, que ela cantou para mim, e eu gravei, né? Então já era uma instalação, né? Já não era mais só o quadro na parede, já tinha o quadro, já tinha o áudio também. Isso sem tu saber, sem ter saber, tido contato com esse tipo de arte na cidade grande. Para mim era como se fosse assim, era como se fosse a exposição que tinha uma trilha sonora, uma música Uma tocando. música, né? E ela tocando, né? E o engraçado é que eu coloquei atrás de uma cortina esse som, e muita gente quando foi entrando no teatro, porque vinha gente de Fortaleza, vinha gente da Paraíba, vinha gente do Cariri, da região do Cariri, o pessoal olhava de trás da cortina, né? Eu comecei a achar interessante isso aí. E na época também eu filmava. Aí eu comecei a alugar também, com 15, 16 anos, eu comecei a alugar a câmera de vídeo. Aí eu comecei a filmar o dia a dia das minhas tias, das rezadeiras, das bezedeiras, da minha mãe. Tipo documentarista. Documentarista. A minha tia matava uma galinha, né? Aí eu ia lá filmar a galinha, né? Focalizar a galinha, ela antes ali passeando no quintal. Aí minha tia... Tu tinha todo um roteiro ali tinha na um tua roteiro, mente, né? Aí ela torcia a cabeça ali, eu dava um zoom assim, né? Pra passar a faca assim, aí pra sair o sangue, né? Aí essa vez, eu até... A galinha pulou, depois do pescoço, a galinha pulou e caiu assim em cima de um jardim de rosas. Ainda botei slow motion. Isso, pra galera que pode estar nos assistindo, pode ser um pouco assustador, né, mano? Porque hoje é difícil você ver, né, as pessoas criando para seu próprio consumo, assim, para comer, né? Antigamente no interior é muito natural, né? Muito natural. As pessoas fazerem criações de galinha, né? Caprinos, enfim, Sim. porco, e chegar um determinado tempo, matar para comer. A minha tia, eu tenho uma tia minha que é rezadeira, que é a tia Lúcia. Até hoje ela tem uma obsessão por pássaros. Pata, é galinha, é capote. Por aves, né? Ganso, marreca. Para você ter uma ideia, ela tem 3 marrecas dentro do quarto dela. Mas isso, ela tem uma obsessão, tu diz, por criar, não para comer. Dificilmente ela, só se for uma coisa muito especial. Sim. Que ela diz assim, ó, eu vou fazer essa... É como se fosse uma oferenda, né? Teve uma época que eu ia para Copiara, visitar a Copiara. Cada casa da tia minha que eu ia matar uma galinha, eu me senti o serial killer das galinhas. Tudo era uma galinha, matar uma galinha para você. E uma alegria, né? Um presente, né, mesmo? E quem conhece a forma como eles têm uma galinha, como é difícil,
Às vezes, falta comida, mas não falta para as galinhas. Um xerém, uma coisa. Aí você se sente presenteado, né? Você se sente assim no auge, uma tia só ofereceu uma galinha caipira, feita por ela, né? É o maior presente que você pode receber. Tu sentiu muita falta disso em Fortaleza quando tu veio para cá, dessa vivência toda? Demais. É aí onde mora a dualidade, né? Que nada é perfeito. Sim. Quando tu chegou em Fortaleza, 18 anos, tu já veio nessa ideia de viver da arte ou não? Tu veio assim para meter as caras e não tô para jogo aí, o que pintar eu vou trabalhar, vou me movimentar, tentar me manter. Assim, teve essa experiência do teatro, né? Antes de eu no teatro lá de Acopiara, eu conheci muita gente que era da capital. A cidade ficava povoada dessas pessoas. Aí, às vezes eu achava uma pessoa parecida comigo. Me identificava. Por que essa pessoa pode se vestir assim, né? Olha, essa pessoa ela tem coragem, ela faz isso. Então eu comecei a querer vir para esse lugar. É quase como um retirante, né? O retirante olhava para aquela linha férrea e dizia: rapaz, está passando tanto vagão aqui de trem para aquela banda de lá, eu vou pegar essa trilha e vou atrás dela. Deve ter muita coisa boa para lá, né? Uhum. Então, eu tive esse contato com a arte, com vários tipos de arte nesse festival. E através das antenas parabólicas, que começaram a se popularizar muito, né? Na época tinha acesso às TVs, tipo, a TVE, a TV Educativa, a TV Cultura. E eu comecei a ter um pouco mais noção de arte. Eu já sabia que eu vinha para Fortaleza para fazer arte, mas aqui não tinha faculdade ainda, nem a escola técnica. Mas tu já queria fazer faculdade, já queria Eu queria aprimorar. fazer uma faculdade que tivesse a ver com isso. Sim. E eu queria entrar no jogo, começar a fazer contatos com artistas e conversar e produzir o meu trabalho como artista visual, mas lá chegou nesse ponto, né, que me disseram assim: olha, que o seu trabalho não vai ser aceito. Em Acopiara, no interior. Esse tipo de arte que você faz não é aceito aqui, você tem que ir para a capital. Até que mais tarde, né, eu chego aqui no mercado aqui em Fortaleza e já com galeria e tendo exposto no Brasil, fora, as pessoas perguntam aqui, né? Olha, o seu trabalho não é muito aceito aqui no Ceará, você tem que ir para São Paulo, né? Aí chega um momento que você já vem num canto, que você não é aceito, aí vai ser aceito em Fortaleza, não é aceito, vai ser aceito em São Paulo, você já começa a ter dúvida se realmente você vive na dúvida, o artista vive na dúvida, porque o lugar acho que nunca vai existir. Eu acho que existem questões de privilégios e acessos das pessoas que estão lá em cima, que estão ganhando muita grana com arte. Eu acho que tem a ver com acesso, privilégio e também estratégia da pessoa, né? Porque tem gente que tem acesso e não faz nada com aquilo. A pessoa tem que ter a inteligência, saber jogar ali com os acessos que ela tem, né? Mas... E tu nunca trabalhou assim no setor privado, não? Nunca por sobrevivência mesmo já? Mas na área? Era da criação. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer cursinho, né? Porque eu tinha medo de fazer vestibular e não ser o nível, né? Eu trabalhava, fazia cursinho e morava no kitnet, nesse apartamento. Sozinho? Né? Sozinho. Ainda passei um mês na casa de uma tia minha, de uma tia-avó. Ainda passei um mês lá. Aí minha mãe... eu achei o kitnet perto dessa casa da minha tia-avó, e a minha mãe mandou uma cama minha que tinha lá no interior pelo carro das frutas. Aí quando foi 4h30 da manhã, lá na casa da minha tia-avó, né? 4h30 da manhã, tinha porteiro lá, um condomínio, né? Aí o cara chegou gritando lá embaixo, deu para eu ouvir, né? Ele gritando...
para poder eu ir pegar a cama. A cama tinha, uma mesa também com 2 cadeiras, que estava lá na Copiara. Veio que esse cara do caminhão da fruta, às vezes ele vinha pegar lá na Copiara, 365 quilômetros, ele vinha pegar a fruta aqui no mercado. Não vinha para a Ceasa não, não era? Não, ele vinha, era ele fazia a Ceasa, eu não me lembro muito bem, eu sei que era o carro das frutas. Porque já sofremos muito seca em Acopiara, né? Eu me lembro de eu levar balde de água, a minha mãe dava um balde para mim, outro para minha irmã, para a gente entrar na fila do carro-pipa, aí tinha que passar o dia todo com aquele balde. E tomar banho, tinha que dar um pouquinho para cozinhar, e o resto você ficava para asepsia. Tomar banho, escovar o dente, se quisesse. Poupando, né, ali, porque... Poupando, porque foi uma época que teve muita seca, assim, na Copiara. Hoje, quando eu vejo... Até hoje eu tenho um problema de banho, assim, demorar muito no banho, com muita água, eu tenho um pouco... Não sei como vai moldando, né, a gente, as vivências, né? Aí, assim, aqui em Fortaleza, eu trabalhei por necessidade. Quando eu cheguei, eu me inscrevi no Salão de Abril, entrei no Salão de Abril, ganhei um prêmio, só que eu logo vi que aquilo não ia durar para sempre, aquele prêmio. Só ia ter outro Salão de Abril no outro ano, né? Na época, ainda não era fácil a internet, foi em 2005. Em 2005, eu entrei no Salão de Abril, com 2 quadros que já era minha avó nua. Desenhando. Era 2 pinturas pequenas, e na época estava muito na moda instalação, vídeo, arte, e já tinham me dito, olha, você não vai entrar porque seu trabalho, pintura, não está mais na moda. A pintura morreu, e mesmo assim eu entrei. Aí tu foi explorar outros campos da arte, assim, Também, basicamente, né? fui explorar, os arquivos que eu tinha já, que eu trazia comigo, né? Alguns objetos pessoais, algumas coisas a gente vai trazendo no matulão, né? Sim. Xote, maracatu e baião. As fotos da gente, da avó, a foto do pai, da mãe, da irmã, né? Aí eu cursei, eu tentei fazer arquitetura, não passei essa parte matemática, não consegui passar. Ciências sociais, porque só que eu consegui entrar na comunicação social, mas eu não consegui terminar, né? Não consegui terminar porque arranjei emprego, né? Encontrei uma pessoa, né, que até hoje está comigo, que foi a Gogóia. Nós temos já 2 filhos, né? A questão de sustentar uma casa, né, com filhos e tudo mais, eu tive que me dedicar a esse emprego, né, que uma professora minha viu que eu desenhava bem, que ela considerava bonito e tudo, eu já sabia fazer no computador, já no Corel, na época, no Corel, e ela me colocou na indústria, fazendo. E dentro desse universo, eu trabalhei 10 anos, eu abandonei a arte, abandonei a pintura, e passei 10 anos... Total. Assim, em casa eu brincava com os meninos, fazia umas coisas, mas voltar mesmo foi 2005, eu só voltei em 2015 a fazer realmente o que eu queria. Então tu passou 10 anos trabalhando. Isso na indústria têxtil, né? Indústria têxtil, que aí a gente envolve desde a parte que eu fazia design de estamparia industrial, que foi essa minha professora de produção gráfica, de uma cadeira de produção gráfica que eu fiz, que me indicou, até o marketing de moda, passando para estilista e diretor criativo, né, de 2 marcas. Trabalhei com moda infantil, né, também, com moda bem popular e moda conceitual. Fiz campanhas para revistas da Vogue, da Elle, revistas assim, bem famosas, né, de moda. E aqui tinha um setor muito grande de moda, até porque as costureiras que resistiram são as costureiras nordestinas, né?
O Nordeste em si ele é referência nessa questão da moda? Muito, Assim? é referência, né? Temos as rendeiras, né? As rendeiras, bordadeiras, costureiras de primeira linha, né? Alfaiates também muito bons, assim, eu tenho um tio-avô meu que ele saiu do sítio do Fechado, ele saiu do sítio do Fechado, ele foi morar no Rio de Janeiro e lá ele se tornou um grande alfaiate, no Rio de Janeiro. Tanto é que até o pessoal, quando ia fazer fardamento, essas coisas, ia tudo para ele. Ele fazia. Eu acho que até hoje tem uma pessoa que seguiu a história dele. É porque. Familiar teu ou não? É familiar, é tio meu, não, é tio da minha mãe, né? Lá do sítio Fechado. Tem um pessoal do sítio lá que se afastou, foram para o Rio de Janeiro. Mas eram pessoas extremamente interessantes. O meu avô é carpinteiro, né? Meu avô também ele bordava em madeira. Tava nesse campo da arte aí, né? Sempre eu teve rodeado por isso aí, né? Depois dos 10 anos, Sérgio, que tu passou afastado, né? Meio que nessa sobrevivência, o que foi que te impulsionou a voltar, assim, não, agora eu quero fazer isso aqui de novo? Foi lá no Rio de Janeiro. Olha, eu acabei de contar a história desse tio meu, né? Tio avô. No Rio, que se fez lá no Rio. Eu tinha deixado um quadro que eu disse assim, eu não quero mais fazer isso, deixa essa loucura da minha cabeça, deixa isso para lá. Aí eu conheci um espaço cultural ali no centro da cidade, que se chamava Salão das Ilusões. Eu não sei se hoje ainda é Salão das Ilusões, mas ali eu sei perto que... do Paço Municipal, ali, né? Perto isso, da prefeitura. Isso, que ali diz que foi o primeiro prédio de andares que teve, né, na cidade. É um prédio muito antigo, histórico, né? Aconteceu muita coisa ali aquela redondeza ali. Tá até na literatura, né? Umas coisas. Então, eu cheguei para a dona lá, Temes, né? Eu disse, Temes, bota aí no banheiro, porque eu quero que o pessoal faça aqui as suas necessidades, olhando pro meu quadro. Tipo, era assim um escárnio total pro meu trabalho, eu tava mais nem aí. Deixa eu enfeitando o banheiro aí, o pessoal se inspirar, né? E dentro desse processo todo, uma pessoa viu esse trabalho, né? E uma outra pessoa que também é curador, já era curador na época, o Irá dos Reis, que é um amigo meu, poeta, né? Hoje é cineasta, poeta, escritor, músico. Eu considero ele um gênio, pouquíssimo reconhecido pelo Ceará. Porque ele é nível internacional para mim, é um artista de nível internacional. Ele me colocou nessa exposição na Gentil Carioca, que era tipo assim, como fosse a galeria da vez, né? Assim, todo mundo que fazia arte contemporânea queria expor na Gentil Carioca. Fica no centro do Rio, também é um prédio bem antigo, o centro assim meio detonado e tal, 2 andares, umas coisas meio estranhas, umas esquinas bem escuras, os prédios antigos. Aí eu fui para essa exposição, né? Aí eu fui para o Rio, eu estava completando 9 anos com a minha companheira Gogóia. Aí eu fui para o Rio conhecer, eu nunca tinha viajado nem para fora do Ceará. Aí fui conhecer e a gente foi comemorar esses 9 anos, né? E o pessoal, no dia da abertura lá, dizia assim, olha, tem uma pessoa que está olhando ali teu quadro, olha, aquela esposa do fulano de tal, colecionador. E eu estava nem aí, eu estava tomando cerveja, conversando, do outro lado da rua, nem entrei na galeria, porque eu estava na desilusão total, né, de arte. No outro dia, eu fui para uma farra, conheci a cidade, os bares, à noite. Aí no outro dia que eu fui na galeria, de uma forma agradecer o Irá, o Yuri Firmeza também, que me levou, conhecer o dono da galeria e tudo, não sei o quê. Eu estava tomando café no centro cultural, lá tem um cafezinho, aí a gente estava tomando café. Aí chegou um rapaz
com uma mala assim, com umas pastas, umas fotografias, uns pedaços de coisa. E ele começou a falar sobre a pesquisa de arte dele. Ele estava pesquisando, nem me lembro o que. Eu sei que ele falava com tanta paixão que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, parecia uma criança abandonada, assim, que a mãe soltou numa multidão e aquela criança fica assim procurando, né? Aí eu fui lá para a calçada, aí o meu amigo falou, aconteceu alguma coisa, né? Agora nem foi só... Aí, o que aconteceu? Eu disse, rapaz, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser artista visual. E eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Tu acha que bateu um arrependimento, assim, naquela hora, assim, dessa pausa de 10 anos? Porque a gente nem sente, porque como é uma coisa de você ver seus filhos precisando de certas coisas, você não sente quanto aquilo faz falta para você, vai passando. Até que chega um momento que você se encara assim, você diz, o que eu estou fazendo? Né? Isso é que eu gosto, isso é que dá o sangue nos olhos, é o que faz o meu coração bater, a vida pulsar. Eu quero fazer isso. Aí eu voltei, pedi demissão desse emprego, né? Eu tinha uma grana guardada. Aí eu aluguei uma sala, um ateliê para trabalhar com arte. Eu disse assim, vai ter que dar certo. Em 2 anos isso vai ter que dar certo. Se não der certo, eu volto. Mas mesmo assim, eu com essa grana, eu comprei máquina de costura. Então eu comecei a fazer roupas para vender, t-shirt, blusa. Eu tinha tipo uma marca autoral, né, para ir mantendo as contas mais básicas. E eu ia tentando ali, escrevia no edital, mostrava para um amigo. Comecei a participar de grupos de arte, de discussão de arte na cidade. Então, a partir daí foi que eu que eu voltei, assim, né? Inaugurei em 2005. Né? 2005 para 2015, né? Que eu voltei. E tá até hoje. De 2015. Hoje, 2015 até hoje. Tu voltou, tu parou em 2005, Isso. Voltou em 2015 e tá até hoje. Trabalhando como artista visual. E, sim, já vendi essas máquinas, já vendi para pagar aluguel do ateliê. A vida do artista é muito complicada, né? Tu parece que pegou a pergunta que eu ia te fazer. Quais são as dificuldades hoje do artista de sobreviver no meio artístico, assim, artista visual, artista plástico? Primeiramente, você tem que se considerar artista, que é, tipo assim, quem bate o martelo é você mesmo, né? Se você está dizendo que você é artista, você é. Né? Você é um artista. Mas existem as regras sociais, culturais também, né? Dentro dos aparelhos, da cultura, dentro do mercado, né? De arte, porque aí você já está levando para dentro do sistema do capitalismo, né? Essa coisa das pinturas, da arte. E é bem complicado, porque misturam-se vários aspectos, né? Tem um aspecto social, tem desse aspecto mesmo de acesso, condição financeira também, porque, por exemplo, eu tenho amigos e amigas e amigues que tinham dificuldade de ir para um curso gratuito, né? Porque não tinham condições de pagar nem o transporte para ir. Então, assim, a formação desse artista também sai caro, né? Se você vai experimentar uma coisa, sai caro, né? Então, eu acho que tem a ver com o acesso, a facilidade, com os contatos que você vai fazendo. Mas, infelizmente, eu acredito que ainda esteja no campo do privilégio. Ainda está muito no campo do privilégio. O acesso à venda, à sobrevivência. A venda, à sobrevivência. Se você for olhar alguns artistas que estão vendendo fora, que estão tendo a independência de viver do seu próprio trabalho, são artistas que vêm de famílias, que têm privilégio, já conheciam o mundo, já viajavam, já tinham essa facilidade, né? Já viviam na capital. Desde criança conviveram com arte, com o que seria isso, né? A primeira vez que eu fiz um quadro, que eu fiz um desenho, eu não sabia nem para... Eu achava que era só para enfeitar a sala.
né? Com certeza, quem mora numa capital já nasce, o pai leva, é um passeio já de domingo. Levar para uma exposição, um Um rolê museu, cultural, assim, um né? rolê Já cultural. conhece desde pequeno, né? Já. Meu pai me levava para o bar. Meu pai ia beber, conversar com os amigos, me levava para o bar, me deixava sentado lá, ouvindo a conversa dele, né? Mas, Sérgio, mesmo com essas dificuldades, né, que tu relatou assim, tu já conseguiu vender teu trabalho para fora? Tu já conseguiu expor fora? Ou ainda não? Já. O meu trabalho, eu acredito que sorte também, né? Ele acaba captando algumas pessoas, porque fala de memória afetiva, né? Quando você está falando de memória afetiva, você fala de alguns lugares que pertencem a um inconsciente coletivo, que é o afago de uma avó, que é um café da avó, que é o cheiro, são as texturas, alguns tipos de materialidades que fazem esse universo ser algo que traz uma memória, né? E eu comecei, por exemplo, em 2015, né? 2015, fui para o Rio de Janeiro. Depois eu entrei num grupo de estudos, é muito importante isso, você também está em contato com outros artistas, discutir o seu trabalho, questionar, mesmo, deixar o pessoal criticar mesmo, né? Isso num ambiente saudável, que você vai, mesmo que role umas brigas, umas tretas de vez em quando, mas tem que haver esse momento do compartilhar o seu trabalho, né? E dentro desses cursos e dentro dessas rodas de conversa, você vai conhecendo pessoas que têm mais acesso que você. E essas pessoas, às vezes, vêm, apostam no seu trabalho, indicam o seu trabalho para outra pessoa, e o seu preço vai subindo um pouco também. Você vai vendendo um pouco mais caro, né? Surge um edital, você ganha esse edital, você é premiado, aí você começa a enriquecer sua pesquisa e trazer mais valorização para o seu trabalho. Mas eu acredito que seja simplesmente você se instituir artista, depois você separar um espaço na sua casa, ou na mesa da cozinha, que seja, bota uma fita durex aqui, diz que é meu lugar. Delimitar o seu espaço ali, né? Aqui é o meu lugar de criação. Aqui Sim. dentro eu vou fazer o que eu quero. Vocês podem aí fora ficar olhando, mas dentro desse quadrado aqui, um pedaço de uma folha de A4, marca na mesa, né? Porque hoje eu tenho um ateliê, é um privilégio meu. Muitos artistas produzem no quarto da mãe, no chão, perto da cama, debaixo do quintal, num canto escuro, sem condições, porque, enfim... Você precisa também de um refúgio, né, para a criação, de uma concentração. Então, em casa não tem esse ambiente de concentração para você. Aí a primeira briga grande é você conquistar esse espaço dentro da sua própria casa. Não só social de respeito, de você assim, olha, eu estou aqui trabalhando. Convencer a família que aquilo é um trabalho, né? E reservar um pequeno espaço que você possa criar. Nem que seja um palmo de uma mesa. Ali você tem que ter o direito de ser artista. Eu trabalho com edição, né, também, fotografia e vídeo, né? Então, a hora a gente sente... Eu gosto de trabalhar muito à noite, né? Que é o horário que a gente tem silêncio. E outra hora, para mim, o silêncio também faz com que você crie. Tá? Você não quer fazer nada ali, mas você quer estar naquele espaço seu de criação, que tal hora é que a inspiração te beija ali e é rápido, né? Tal hora você tem um feeling ali de inspiração e, por exemplo, tu começa a pintar do nada, que é uma parada que veio na tua mente aqui, né? Eu começo a mexer em um trabalho que eu nem lembrava que tinha mais e por aí vai, né? Qual foi o país que tu já foi para fora, Sérgio? Eu fui para Londres, a Inglaterra, né? A primeira vez que eu fui como designer, na verdade eu fui pesquisar moda e tendência lá, né? Mas eu fui como profissional, né? Inclusive as regras eram bem claras. CLT ainda tu era? A gente não podia sair, conhecer museus, conhecer... Não podia fazer uma parte turística assim mesmo no horário livre. Cultural,
né? Eu estava doido para ir ver aqueles museus, né? Aqueles museus, os museus todos feitos e erguidos com coisas roubadas, né? Da África, roubadas dos grandes impérios, né? Eu estava querendo ver pessoalmente. Ali é uma forma de você conhecer. Na verdade, são os museus da Europa, a maioria são grandes, como é que se diz? Grandes roubos, não sei como é que seria. É um Eu acho que tesouro. são grandes expositores, né, do escárnio que a Europa fez com outros Justamente, países, né? Porque quase nada é deles ali, né? Nada é deles. É Se eles tudo forem que- devolver para todas as nações que eles roubaram aqueles itens, não tem sentido ter aqueles museus, né? Tem um museu da Victoria e Albert, em Londres, tem trono de ouro africano, de marfim com ouro, tem sarcófago, tem roupas do Império chinês, tem muita coisa assim Que não condiz com a própria cultura do Deles, lugar, né? né? É um Deles museu não. que não condiz com aquela cultura ali deles, né? Justamente, é para você ver, né? E eu tava com vontade de ver, porque eu não consigo viajar para esses países todos, seria um lugar onde eu ia conhecer pessoalmente um bordado chinês feito com ouro, assim, né? Eu queria ver aquilo ali pessoalmente. E não podia. Eu não podia, não. Na primeira vez que eu fui, era só trabalhar em cima desse universo da moda de rua e tinha que andar com minha chefe, né? Com as minhas chefes, quase como um assistente ali, né? Era bem limitado. Mas um dia eu disse, um dia eu venho para cá. Você fica um pouco, quando você é afrontado, né? Nesse sentido de poder, né? Por que eu não posso ir, né? Por que eu não posso ver a cidade? Porque eu não tenho dinheiro e quem está mandando aqui não sou eu, né? Quem está me pagando aqui não sou eu. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Um dia eu volto, mas eu vou voltar como artista. Ficou inquieto ali, né? Fiquei inquieto. Aquilo ali me mexeu comigo. Ficar só levando mala para um canto para o outro. Por mais que elas tentavam ser legais, mas você ficava... Tava trabalhando ali, você tava exercendo um serviço. E né? eu já tinha a noção, Vicente, que a moda não era só aquilo que estava nas lojas. Entendeu? Que de repente eu ir para um museu desse, eu ir para uma festa, eu ia encontrar coisas que poderiam me inspirar muito mais do que eu estar nessas lojas que até hoje aqui, até em Fortaleza tem. Sim. As lojas que elas foram pesquisar, né? Aqui em Fortaleza já tem. E aí tu voltou, outra vez sem elas. Foi, eu voltei sem elas. Como artista. Agora já foi em 2000 e... Agora eu vou me esquecer, foi 2022. Pandemia por ali? Não, foi depois da pandemia. Pós-pandemia já. Pós-pandemia. Então foi 22 mesmo, 22, 23 por aí, né? Foi 22. E como foi essa Foi assim, saída? Antes da pandemia começar, eu estava montando já uma exposição individual minha. Sim. Né? E um cara que já tinha me representado aqui em Fortaleza, numa galeria, ele estava morando em Berlim. Ele ainda mora lá em Berlim. E ele disse, vamos fazer uma exposição sua individual? Ainda bem, graças aos bons guias, ou à sorte, ao privilégio, não sei. Essas pessoas me colocaram nesse patamar, né, de gostar tanto do meu trabalho que investi uma grana para poder eu fazer a minha primeira exposição individual. Mas eu pensando bem, né, do ano 2000 que eu cheguei em Fortaleza para 2023, a pandemia começou em... Pois é, 20 anos... 2020, 20 anos de pesquisa, né, de produção, que esses momentos todos eu estava pesquisando, produzindo, documentando e arquivando memórias, escrevendo, né? Eu não estava produzindo, mostrando em museus, em galerias, esse tipo de nada, mas eu sempre tive as minhas inspirações,
o meu passado, o meu interior sempre está aqui, a Copiara está aqui dentro da minha cabeça, todas as senhoras estão aqui dentro do meu cabelo, a maquiagem, a forma como eu sou, né? Eu ia fazer a minha primeira exposição individual, aí rolou toda a história da pandemia. Sim. Então eu fiquei produzindo em casa para poder fazer essa exposição, que seria a minha primeira exposição individual, né? Depois de 20 anos de trabalho aqui, sem contar que eu me considero desde os 9, né? Esperando esse grande momento, né, do artista, que seria um individual. Aí fechou tudo. Aí fechou tudo, eu fiquei produzindo em casa e muito difícil a sobrevivência, né, do artista nesse momento, porque a gente vive do público, a gente vive do contato. Sim. Né, e a gente não podia ter contato com ninguém, com nada. Mas, por incrível que pareça, esse foi um período em que as pessoas começaram a olhar para a arte, porque elas viram que a vida sem arte não tem sentido, sem música. O que você ia fazer em casa? Uhum. Né? Você ia ouvir música, ia assistir uma coisa, filme, livros, música, arte. Geral. Então, acaba que algumas pessoas de fora, né, começaram a ver meu Instagram eu quero comprar esse trabalho, né? Trabalhos assim bem chocantes, inclusive com temas bem tabus, né? Mas eles, já que é o fim do mundo, eu vou investir nessa pessoa, né? Então eu consegui sobreviver assim na pandemia pela internet, vendendo meu trabalho pela internet. Eles compravam pela internet e eu mandava, né? Teve um até que fez uma compra, que é o maior colecionador de arte, né? Que mora fora do Ceará, que ele comprou um monte de trabalho meu e ele disse que eu só precisaria entregar depois da minha individual. Né? Então, quando eu abri a minha exposição, que se chama Antessala, tinham vários trabalhos que já eram desse colecionador. Né? E de 2005, aí eu estava até uma vez calculando, né? Foi 2000 eu cheguei em Fortaleza, 2005 eu fiz o Salão de Abril. 2015... Parou, né? 2005 também. 2015 eu fiz a exposição no Rio de Janeiro, né? Em 2023, 22, 23, eu fiz a minha primeira exposição individual. Assim, tem uma lógica cronológica aí nesses ápices da carreira, baixa, né? Vai subindo e descendo. É normal. Mas eu me esqueci da pergunta, eu vou mentir. Como foi que foi em Londres, né? Tu foi para Londres, né? Como foi que foi essa vivência lá? Mas tu respondeu, tu falou, né? A primeira vez foi assim. Foi. E a segunda? Eu te perguntei depois como foi a segunda. A segunda você me perguntou. A segunda foi uma artista do Iguatu, que é a cidade vizinha da Copiara. Ela entrou na exposição, que estava no Sobrados do Zé Lourenço. Ela entrou na minha exposição e ela ficou encantada com o trabalho. Assim, esse artista é daqui do Ceará, de Fortaleza? Aí a pessoa disse, é daqui, de Acopiara, né? Aí ela não acredita, eu quero conhecer. Né? Aí ela é uma artista do Iguatu, mas que ela mora em Londres há 20 anos. É artista visual também. Sim. Né? Então, ela disse assim, olha, a próxima exposição que eu fizer em Londres, eu vou colocar você. Eu sou curadora também, pintora e curadora. A próxima exposição que eu tiver lá, que a gente estiver organizando, eu vou colocar um trabalho seu. Aí eu vou na hora. Né? Só que ela me colocou nessa exposição, foi um vídeo arte, uma vídeo instalação, então a obra foi muito fácil de mandar. Eu fiz o link e mandei para ela, né? Era um vídeo. Mandei para ela, ela baixou lá, eu disse como era que gostaria que fosse exibido, a parede, a iluminação e tudo. E ela disse, olha, se você quiser vir, você fica na minha casa. Tá ótimo. Só que eu não tinha grana nenhuma para ir, né? Eu ainda tentei entrar em contato com a minha cidade, com a Copiara, né? Porque eu estava levando o nome da minha cidade para fora do país, né? Deu certo? Não. Mas e aí, tu conseguiu ir?
Consegui. O secretário de Cultura de lá até achou graça da minha cara. Disse: você quer dinheiro para tomar uma cerveja, chopp? Aí eu disse: para tomar um chopp. Mas, enfim, eu consegui ir porque um outro colecionador mandou para mim, aí que mora lá fora, né? Disse: nós vamos nos ver na abertura. Eu disse: se você pagar a minha passagem, eu vou. A gente se vê, né? Aí ele disse: o que é que você tem para vender aí? Aí eu mandei um portfólio com algumas obras. Ele comprou uns trabalhos que pagava a minha passagem. Só que não é só a passagem, eu precisava da hospedagem, né? Aí um amigo meu, que é aqui de Calcaia, o João Zabaleta, que hoje trabalha na Louis Vuitton, ele está morando lá, né? Fazia 13 anos, e ele disse que eu podia ficar na casa dele. Então as coisas foram se encaixando assim. Foi bem arredondado, né? Teve uma colecionadora minha que me deu uma grana também, porque apesar de eu ficar na casa de um amigo, eu tinha que ajudar, né? Eu não podia ficar comendo às custas né? No interior a gente chega, o pessoal dá tudo para você, né? Na casa da minha mãe você chega, você não passa fome, não. Todo dia ela amanhece logo para mim, que gosta de tomar café com o quê? Com tapioca, com coco, você não precisa nem ajudar em nada, mas por aí afora a gente tem que dar uma ajuda, né? Comprar uma feirinha para levar, comprar uma vez o arroz, o almoço. Aí assim, foi bom. Eu cheguei em Londres, montei o meu trabalho, e como eu estava indo com o meu trabalho e com a grana, né? Eu disse: agora eu vou conhecer a cidade. Aí eu fui nos museus, né? Os grandes roubos da humanidade, né? Lá dos museus de Londres, é só feito com roubada. Aí fui conhecer o Victoria Albert, o pessoal me fotografava na rua, perguntava se eu era de uma banda, se eu era... E eu não sei falar quase nada em inglês, eu ia só na mímica, né? Aí tu andava todo montado mesmo assim, sempre, pintado. Sempre. Às vezes, você sabe, você já foi no meu ateliê do nada, aleatório, chega lá, eu tô, né? Eu gosto. Tanto me anima, como às vezes me protege também, né? De certos olhares. Assim, às vezes é como uma defesa. É como aqueles bichos venenosos, que é amarelo com preto, a salamandra, aqueles peixes venenosos verde com azul que você, né, tem no mar. Geralmente você quer se proteger também, assustar e também seduzir, encantar, né? Quando a pessoa fica hipnotizada olhando assim alguma coisa, ela deixa fugir algumas coisas que ela tem certeza e que ela quer esconder, né? Então a fantasia serve às vezes não para esconder, mas para mostrar. Para mim é isso. Então eu fui lá teve muitas fotografias assim do nada, as pessoas de moda me fotografando, né? E é engraçado que quando eu fui como estilista, né, a minha chefe dizia assim: você não vai fazer nem um pouco de diferença lá em Londres, porque todo mundo é igual a você. Todo mundo faz isso aí. Aí eu disse: eu não faço isso para ser tirado foto, não. Eu faço isso para me sentir bem, conectado com as minhas coisas. É o teu aqui, eu mesmo. Só eu sei o que é esse olho preto aqui. Só eu sei. Eu vou dizer para ninguém. Esse rímel, esse cabelo aqui, eu sei o que é, né? Enfim. Aí eu cheguei lá, teve uma pessoa que disse assim: nunca mais ouvi uma pessoa assim tão colorida em Londres, né? Eu disse: pois é. E aí o pessoal tirava foto, me botava para um lado, me botava para o outro. Aí eu fiquei me sentindo assim, um auge da minha carreira, ir para Londres, fazer uma exposição com um trabalho meu e ainda poder fazer o que eu queria, né? Só de metrô o dia todo, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E conheci a cidade inteira, na casa de um grande amigo meu, então não tinha hora para chegar, né? Conheci muitos artistas que estavam participando da exposição também, né? Teve esse momento de troca. Era uma exposição que falava sobre fake news, então tinha muita política envolvida, assim, muito ativismo dentro dessa exposição. Foi num
num cinema. Olha só que coisa louca. Eu saio de Acopiara, do centro social da paróquia, que era teatro e que de vez em quando era um cinema também, onde eu fiz a minha primeira exposição com 12, 13 anos, sei lá quantos anos eu tinha, 15, com a minha tia, dizendo aqui é o trabalho do meu sobrinho, eu correndo com vergonha. Eu fui fazer uma exposição em Londres, também num cinema, né? Nesse universo das artes, cinema, teatro, né? Então, o meu trabalho ele tem um pouco dessa teatralidade também, porque ele começa dentro de um teatro, né? E sempre vem percorrendo esse universo também do teatro, da performance, do exagero, né? Das luzes, do cenário, do que seria enfeite, do que é enfeite, do que é arte. Então, essa segunda vez foi importante para isso, para consolidar, para dizer assim, você também é uma pessoa única nesse mundo. Se dê valor, né? Olhe para você, olhe para o seu umbigo, olhe para as coisas que você... Ninguém foi lá para o interior com você, por meio daquelas brinhas lá do fechado, de madrugada, com a lamparina acesa, sua tia fazendo uma reza, você comer uma bruaca com café da sua avó. Ninguém aqui tem essa experiência, ninguém tem essa experiência. Aí você começa a se sentir um tesouro, assim. Tudo que você viveu começa a ter um valor que você não troca por nada. E você vê que é isso, a vida da gente é as experiências da vida, né? Dentro dessa tua experiência toda aí, né? Tu acha que a tua espiritualidade já estava te guiando de algum jeito nesse passo a passo até chegar em Londres, assim? E é isso que te faz não perder essa tua ligação com a Acopiara e tal, com as rezadeiras, com as mulheres mais velhas, enfim, né? Como é que tu acha que a tua espiritualidade age nisso hoje? O meu irmão santo falando isso aí pra mim, a gente fica logo se arrepiando, né? O meu irmão santo querendo saber isso aí, a gente fica logo se arrepiando. O irmão mais velho, né? Aí, assim, eu desde criança tenho uma ligação muito grande com a espiritualidade. Desde aquele momento da minha avó, que por um problema físico, né, que eu nasci, e teve que fazer cirurgia, foi uma coisa que acabou com a minha... Ela queria que eu fosse padre, né? Até esses momentos da escuridão, da sala das rezadeiras do sítio, também da minha tia Lúcia, né? De tudo, a minha avó Natalícia. E dessa coisa da ritualística toda, né? Também tinha um pai de santo lá que era... Eu não vou me lembrar se é Toninho do Bracinho ou Zé do Bracinho, mas ele tinha uma mesa, né? Ele tinha uma mesa aberta lá, que ele fazia consulta. A minha mãe ia, levava a minha irmã, porque sempre todo mundo dizia, né? Que todo mundo era médium, né? Se pegar bem aqui, a minha rezadeira pegava aqui, Dona Maria pegava bem aqui. Olha, tem que tratar dessa mediunidade, que essa coroa aqui é para trabalhar, não sei o quê. Né? Ela dizia tudinho. A minha mãe também via muitas no sítio, né? Minha mãe, quando ia dormir no sítio, ela via muita entidade na mata, entrando dentro de casa, parado na porta, né? Ela, quando era criancinha, ela via como se fosse um pajé, né? Assim, na porta. Bem altão e imponente, ela criancinha, né? Minha mãe dormia no quarto dos queijos, que o meu avô produzia queijo, aí ela botava uma rede debaixo dos tachos do queijo, e a minha tia, essa que é rezadeira, né? Ela não apagava a lamparina, porque o meu bisavô, ele queria que todo mundo desligasse as lamparinas, com medo de pegar fogo, né? Sim. Mas minha mãe tinha muito medo do escuro. Aí ela amanhecia com isso aqui dela cheio de carvão, ó. O nariz. Ela passava bem um mês escorrendo o chorume do querosene, né? Escorrendo. Aí ela, desde criança, todas, o vulto no meio das matas,
esse universo da espiritualidade não tem como você fugir, né? Desde a macumba, porque eu só fui conhecer, eu só fui saber que Fortaleza, para mim existia a macumba, né? O candomblé eu só conheci aqui, Fortaleza. No interior tem a macumba, né? O pessoal lá com o Santo Antônio todo amarrado, com umas fitas, com cabeça para baixo. Menina, é uma coisa... Eles pegam a Nossa Senhora, pinta toda de preto. É umas coisas que a gente só vê lá. Agora, a ciência deles é uma coisa Os horários que não pode andar. Os horários, tem toda uma ciência que é muito profunda, né? Aí você atravessa anos de violências, né? Colonização, né? De trocas que são extremamente violentas, são estupros culturais e espirituais, mas que gerou esse caldeirão, né? E a gente, quando vai percorrer isso, tem que ter muito respeito, porque são muitas tradições que se cruzaram, é uma encruzilhada muito de respeito, né? Então, assim, eu tenho muito respeito pela minha espiritualidade, pelas coisas que eu vivi, que eu ainda vivo, né? E por ter cultivado esse momento muito profundo com as minhas rezadeiras, né? Que elas até diziam, oh, você tem que ser rezador, né? Você tem que rezar, né? E até então, agora, com 42 anos, eu estou começando, às vezes, com o incentivo do meu pai de santo, né? Meu pai de santo, ele viu que eu tinha umas rezadeiras que me acompanhavam, de certa forma, né? Nesse universo. E foi mesmo assim, né? A Dona Maria, ela disse, você tem que rezar. E elas me passavam as rezas, né? Não é para qualquer pessoa que elas passam a reza. É difícil. Ela me passou a oralidade, não existia negócio de escrever, não, era só no oral. Repetição, e você tinha que memorizar para tudo, né? Quebrante, ódio, inveja, ponto virado, elas mandavam tudo para mim. Fala, tá, vamos falar aqui. E elas trabalhavam com as guianças delas, não se incorporavam. Mas a guiança toda aqui. É com preto velho, é com caboclo aqui. É diferente, né? Tipo, o que a gente fala de irradiar, né? Você irradia na entidade, né? Eu acho que elas rezam irradiada ali na presença. Elas não dão a passagem pro corpo, fica só aqui. Tanto é que a dona... Isso é muito presente em ti também, às vezes a gente olha, você já está irradiado. Né? Porque eu vou me deixando levar, porque eu vivo querendo isso, hein? Sabe? Eu quero viver no outro mundo. Eu chego no terreiro, já fico... Você está irradiado. Eu já vou flutuando. Aí, a minha rezadeira Maria de Nabu, ela ia pegar a folha comigo, atrás no quintal da casa dela. Aí ela ia cantando os pontos, né? Os pontos bem baixinhos. Aí eu ficava, Maria, que música é essa? Ela, não, isso aí você não pode aprender agora, não. Você é criança, não pode aprender. Isso é ciência pesada. Ela ia pegar lá, né? E hoje eu vejo que às vezes é uns pontos até de quimbanda, uns pontos mesmo, bem de esquerda mesmo, pesado, né? De trabalhação de descarrego, né? Pessoas que chegavam possuídas mesmo por alguma coisa lá na casa dela. E é engraçado que o trabalho da rezadeira tem que ser feito de graça. Elas vivem de doação. Você chega, né? E da mesma forma, eu já rezava assim, na minha irmã, né? Num primo, até nelas. Eu tenho um vídeo que sou eu rezando na minha rezadeira. Já expôs esse trabalho? Não, eu não posso. Não posso, porque era com a ciência que ela me ensinou que eu não podia mostrar para ninguém, né? Mas eu tenho para mim, porque assim, como a gente não faz parte dessa cultura oral, eu gravei. Eu disse, Dona Valneide, eu vou gravar. Ela não pode gravar, você só não pode mostrar para ninguém. Eu gravei, tá lá oculto esse vídeo. E tem uma galera que se vê, quer pegar para expor, quer pegar para botar tudo. Em vídeo, né? Não, o pessoal quer vender tudo, né? O que tiver para vender, eles querem vender. Até porque para eles é só uma questão de exotismo. Sim. É um peixe diferente, um exótico, né? Tanto é que você vê que tem muita gente entrando para a espiritualidade como um modismo. Ah, eu sou um bandista. Ah, eu sou juremeiro. Ah, eu sou do candomblé. Só que aquela pessoa não tem uma construção, às vezes não tem nenhum respeito de pisar naquele solo que você está pisando. Um solo cheio de violência, de uma ancestralidade,
de violências que eu digo assim, no sentido de não que seja um lugar de violência, né? Mas que foi aquela encruzilhada construído pela essa encruzilhada de dores, né, tal hora. De muitas dores, de resistências, de povos, de conhecimento, de ciências diferentes, inclusive ciências europeias também, né? Uhum. Tem essa encruzilhada que passa pelos os cristãos novos, né? Vai chegando até as práticas da Umbanda, dos catimbó, das coisas, tudinho. Uhum. Pois é, eu só fui saber que tinha candomblé em Fortaleza, lá na Copiara. Mas tu não é de candomblé, tu é de Umbanda, né? Eu digo que é macumba, né? Macumba, né? Que nem Porque eu conhecia como macumba. Eu já fui para algumas casas aqui em Fortaleza que se diz Umbanda, né? Mas é muito diferente. Eu só fui me encontrar realmente dentro da espiritualidade numa casa, na casa que eu estou hoje, que é a nossa casa, no Bom Jardim. Lá é mais parecido, pé no chão, bate o pé no chão, o cheiro, o cheiro da macumba do interior, né? Então, a tradição, né? O pessoal quer abrir o que eu chamo, apesar de eu ser um homem branco, né? Ser branca também, um banda branca, né? Um banda, claro, toda asséptica, né? Eles limpam tudo para deixar uma coisa bem fácil de digerir, né? Mas lá não, tem uma pegada diferente. Lá a energia que a gente não sabe nem descrever, né? A energia, o nosso Pai de Santo tem uma raiz muito profunda, as raízes da família, dos pais de santo, não sei o que vem, não sei de onde, que cruza para o Maranhão. Eu depois descobri que a minha rezadeira, a primeira, a Dona Maria, ela passou 7 ou foi 10 anos lá no Maranhão. Então tem muitos pontos que ela me passava de macumba, né? Que eu ficava assim, por que eu estou aqui nessa casa que tem essa influência do Maranhão, né? Aí uma vez ela foi me visitar aqui no ateliê já, e ela estava cantando uns pontos para mim. Eu disse, entendi agora, Dona Maria. Conheço isso aí. Ela disse, foi o guia lá no Maranhão, disse que eu tinha que trabalhar. Quando ele me chamou, eu caí de joelho no chão dele, as minhas forças acabaram. Ela sabe muito ponto bonito, a Dona Maria. Ela sabe muito bonito. Aí elas são meio brigadas, a Dona Maria Miranda com a Dona Maria das Neves, né? Elas são brigadas, porque elas trabalham com as linhas, como se fossem linhas opostas, né? Diferentes. Sim. Aí, vez por outra, choca. Elas chocam demais. Uma vê, a outra sai correndo. Às vezes uma está lá em casa tomando café comigo, tapioca, aí chega a Dona Maria Miranda, a Dona Maria sai correndo, é ligeiro. Não quer nem que ela olhe para ela, né? Quando eu faço fotografia com ela, eu pinto um trabalho, ela diz, você não mostra para a Maria Miranda isso não, que ela vai... Disso aí ela faz um estrago na minha vida, né? Porque é muito interessante também essa ligação que elas têm com a imagem, né? Sim. A imagem, a fotografia como aquela coisa que rouba a alma, né? E ela, de certa forma, rouba mesmo. São ciências, né? Que nem todo mundo entende hoje, né? Acho que a fotografia, datas, né? As pessoas hoje em dia deixam muito visto, né? Eu vejo a galera tatuando data, assim, de nascimento, de pessoas importantes, assim. A gente não fala porque não vai ser invasivo na vida do outro, assim, né? Cada um faz da vida o que quer, né? Mas são... os números são energia, né? Tudo são fáceis, assim, nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Sérgio, meu irmão, queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Nosso tempo já deu aqui, né, de gravação. Ficaria muito mais tempo com você aqui conversando. Mas como a gente está no equipamento público, né, a gente tem que entregar ele no horário que foi, né, acordado. E aí a gente, assim, faz cumprir, né? Mas de antemão, agradeço muito sua presença aqui com a gente, né? Espero que em outros momentos a gente troque mais ideias, fale mais sobre espiritualidade, sobre essa questão ancestral. E para a gente se despedir, eu queria que tu deixasse aqui onde é que está a tua instalação hoje, teu ateliê, e qual a tua rede social que as pessoas podem te encontrar.
É underline, meu Instagram é underline Sérgio Gurgel, né? Hoje eu tenho esse privilégio de um ateliê no centro da cidade, num prédio chamado Palácio do Progresso, que fica ali na Rua do Pocinho, 33, né? Agora no sábado nós estamos fazendo um evento que é o Ateliê Aberto, é um evento gratuito, né, de visitação de mais de 16 ateliês que foram se unindo, né, num movimento que hoje se chama Ateliês do Pocinho. E de 6 em 6 meses a gente faz essa programação. Aberto, todos os ateliês, os corredores, as portas ficam todas abertas para a visitação pública e a convivência com com o artista, que é essa coisa que é tão, né, que as pessoas às vezes nem a gente se coloca em como as pessoas aprenderam a ter que tratar um artista, né? Ai, não é um artista, tu sabe? Não, a gente quebra isso, a gente está ali sentado com todo mundo, o pessoal pega nas tintas, que tinta é essa, que pincel é esse, tira foto de cabeça para baixo, cai os tecidos. Cai os tecidos. Desse jeito. Vai. Sérgio, é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, Sérgio, obrigado pela tua presença. E aí a gente vai ficando por aqui, né? Eu peço para você que nos acompanhe aí no YouTube, que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu, gente.